Agora, tem coisas que acontecem no Brasil que até parecem que são fake, mas que são verdade. O senador Ciro Nogueira procurou o presidente Lula e ofereceu afastar o PP, o partido do qual ele é presidente, afastar o PP de Flávio Bolsonaro por um acordo para que ele, Ciro, se reeleja senador pelo Piauí. E aí o contexto é o seguinte, o Ciro ele se elegeu senador em 2018 com o apoio do PT e bandeou para o lado do Bolsonaro, chegou a ser ministro da Casa Civil do Bolsonaro. E agora está ameaçando abandonar o Flávio Bolsonaro para ter o apoio de Lula na disputa lá no Piauí. O acordo que é narrado nessa matéria que está aqui na Folha de São Paulo, uma matéria da Kátia Seabra, do Caio Specotto e do Augusto Tenório, o acordo diz que a ideia, né, a proposta do Ciro Nogueira é que haveria um pacto segundo o qual Lula apoiaria enfaticamente apenas um candidato para o Senado, o também senador Marcelo Castro, do MDB. Isso facilitaria a reeleição de Ciro Nogueira, uma vez que haverá 2 vagas em disputa em outubro desse ano. Aí, bom, o Cláudio, a gente vê, né, a política como ela é e a gente vê o Centrão, porque o Ciro Nogueira é, né, um dos rostos assim, mais famosos do Centrão, começando a se afastar do Flávio Bolsonaro, começando a olhar para um outro lado. Como é que você analisa isso? Olha, acho que isso tem vários lados, né? Um primeiro é o fato de que o Flávio Bolsonaro não é o candidato dos sonhos desses setores da direita mais tradicional, entre os quais se inclui o Ciro Nogueira, que aderiram ao bolsonarismo nos últimos anos. E a gente viu que o Ciro foi, inclusive, um sujeito ali, pode-se dizer, um fiel escudeiro do bolsonarismo durante todo esse tempo. Não só tinha sido o ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, mas depois, mesmo com o fim do governo Bolsonaro, ele continuou defendendo o bolsonarismo, apoiando o Bolsonaro, apoiando as propostas de anistia e todas aquelas que estavam relacionadas a isso. Ou seja, não era alguém com uma posição, digamos, neutra ou meramente de proximidade relativa. Não, era uma figura muito vinculada ao Bolsonaro nesses últimos tempos. Só que, né, a candidatura favorita desse setor era do candidato, ou melhor, do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, né, que se entende que teria um candidato com mais capacidade de ampliar para o centro, né, atrairia voto de setores não apenas duros, vinculados ao bolsonarismo no eleitorado, né, setores mais ali alinhados a posições radicais de direita, mas setores um pouco mais moderados, setores mais centristas. Só que essa candidatura se inviabilizou por quê? O próprio Jair Bolsonaro fez questão de manter o nome da família na urna eleitoral. E ao manter esse nome, ele consegue, de alguma forma, defender uma hegemonia do projeto familiar da família Bolsonaro, que é um projeto familiar, antes de mais nada, esse de controlar os setores mais amplos da direita, de manter essa hegemonia, pelo menos, até as próximas eleições. Só que isso desagradou muita gente. Então, permite a alguns desses setores se afastar relativamente dessa candidatura e começar a procurar aquilo que são os seus interesses mais fundamentais. E no caso do Ciro Nogueira, o que é o interesse fundamental? É seguir senador. Mas para isso, ele precisa vencer uma eleição que não é fácil para ele no Piauí. Hoje ele não figura entre os favoritos ali. O Piauí, é bom lembrar, foi o estado em que nas últimas eleições presidenciais o Lula teve a maior vantagem do ponto de vista relativo, se eu não estou equivocado agora, né? Se não foi o maior, foi o segundo maior. Eu lembro que a Bahia também teve um percentual muito elevado. Mas o fato é, o Piauí é um lugar onde o lulismo é muito. Então, ter algum alinhamento com o Lula, com o próprio governo estadual, ter um apoio, pelo menos não ter o apoio do Lula dado a um candidato adversário, seria fundamental para essa sobrevivência eleitoral do Ciro Nogueira no Senado. Eu digo no Senado porque ele poderia, eventualmente, concorrer à Câmara dos Deputados, onde provavelmente ele teria uma eleição até fácil. Mas para o Senado, uma eleição de caráter majoritário, é muito mais complicado isso acontecer. Então, ele está procurando se virar. Nesse sentido, ele mostra que ele pode até, digamos, ter tido uma conduta um pouco distante daquela padrão
que a gente conhece do Centrão, mas, dependendo do contexto, talvez volte um pouco às suas origens de político do Centrão e comece a se comportar dessa forma muito mais pragmática. É assim que eu interpreto. Mas existe muita desconfiança no próprio PT do Piauí em relação a isso, né? Uma liderança do diretório estadual do PT no Piauí já disse: olha, a gente já confiou 2 vezes no Ciro Nogueira e ele nos traiu, então não é o caso de cometer o erro pela terceira vez. Então não me parece que seja já uma questão completamente resolvida. Mas se for por aí, eu não me espantaria, sobretudo se ele tiver realmente condições de entregar isso que promete, né, que é tirar o Partido Progressista, o PP, do apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro, mantendo esse partido no nível nacional uma relativa independência. A gente sabe que nos estados não vai ser possível manter essa independência. Só para dar um exemplo, lá em Santa Catarina a gente já tem o Esperidião Amin se alinhando à candidatura do Carlos Bolsonaro para o Senado, seriam as duas candidaturas desse campo político para o Senado, e o Esperidião Amin é um político do PP. Né? Então, é um exemplo de como esse alinhamento não pode ser nacional, ele não vai funcionar, mas ele não vai nacional no sentido de ocorrer em todos os estados, Uhum. mas ele pode não ser nacional no sentido de ser o PP integrante da chapa presidencial do Flávio Bolsonaro. E acho que é isso que o Ciro está prometendo entregar. Precisa ver, mesmo sendo presidente do partido, se ele consegue, se ele vai até esse ponto. O Lula teve 76,8% dos votos válidos na eleição de 2022, no segundo turno, contra Jair Bolsonaro, lá no Piauí. De qualquer forma, Ailton, o que a gente está vendo é que assim, já começou e já está forte a tentativa de formar palanques, né?